Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Glória a Deus. Deus abençoe os amados irmãos. Podeis tomar o vosso assento, glorificando a Deus. Vai glorificando a Deus, vai cultuando ao Senhor, vai conquistando aí nesta noite a sua bênção, a sua vitória. Estamos certos, meus amados, de quando chegamos à casa de Deus, adentramos este santuário, enquanto nós o adoramos, a mão do Senhor está estendida para abençoar a sua igreja. E eu tenho certeza de que nesta noite, já neste momento, alguém já tem alcançado algo da parte do Senhor. Alguém já tem sentido o renovo espiritual na sua vida. Alguém já tem se alegrado na presença do Senhor. Porque, meus amados, quando nós nos encontramos na casa de Deus, o sobrenatural de Deus acontece na nossa vida. Glória a Deus. Nesse texto, agora ficou bom. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo aqui ele faz menção da boa dádiva de Deus, do dom perfeito que vem do alto, que desce do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Glória a Deus. E, meus amados, toda bênção ela vem de cima. Toda vitória que nós alcançamos, ela vem da parte de Deus. E a despensa de Deus, ela está cheia, repleta de bênçãos para o seu povo na terra. Mas uma coisa é certa: todos os milagres que o Senhor opera, todos os milagres que acontecem, é em decorrência da bondade de Deus. Não recebemos nada de Deus pelos nossos méritos. Por bom que nós sejamos, por bom que você seja ou pensa ser, se você está recebendo algo de Deus, não é pelos seus méritos, não é pela sua bondade, é por causa da bondade de Deus que está estendida sobre a nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Em toda a história bíblica, todos os milagres que o Senhor Deus operou, não foi porque os homens eram bons, não porque os homens eram simplesmente fiéis, não. Todas as bênçãos e milagres que o Senhor tem operado é em decorrência da sua bondade e da sua misericórdia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus amados, o profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, ele expressa sobre a bondade de Deus. Ele diz que o Senhor é bom, que o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que nele confiam. Como está a sua confiança nesta noite? Você pode glorificar a Deus. O Senhor conhece o teu coração. O Senhor conhece quando nós estamos depositando nele a sua confiança. O Senhor conhece quando nós nos prostramos diante dEle, para pedir a Ele, para apresentar a Ele as nossas necessidades. Melhor dizendo, antes de nós nos prostrarmos na sua presença, Ele já conhece o que está no nosso coração. E eu quero te dizer nesta noite, se você
você veio aqui com alguma necessidade, se você precisa de algo da parte do Senhor, vai dando glória a Deus, vai exaltando o nome do Senhor, que a bênção de Deus ela está chegando para a sua vida. Deus tem vitória para a sua vida, Deus tem vitória para a sua casa, Deus tem vitória para a sua família. Deus vai abençoar o teu lar, Deus vai abençoar o teu trabalho, Deus vai abençoar a tua empresa, Deus multiplicará bênçãos sobre bênçãos na tua vida, mas tudo isso porque o Senhor é bom e Ele é maravilhoso. Você pode glorificar este Deus. É a bondade do Senhor, são as misericórdias do Senhor. Em Lamentações de Jeremias 3, o versículo 22, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Elas são novas a cada manhã. Glória ao nome do Senhor. E as misericórdias de Deus, elas não têm fim. Às vezes, meus amados irmãos, nós limitamos tudo, limitamos todas as coisas. Nós somos limitados, nós não alcançamos às vezes aquilo que nós desejamos. Mas Deus não, Ele é poderoso. Quando o salmista no Salmo 139, ele começa falando ali da grandiosidade do poder de Deus. Ele fala no Salmo 139 dos atributos do Senhor. Ele fala da onipotência de Deus. Ele pode todas as coisas. Não existe barreiras, não existe limites para o nosso Deus. Ele pode tudo. E Isaías profetizou dizendo: operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus, porque Ele é todo poderoso. O salmista no Salmo 139, ele faz menção da onisciência de Deus. Deus, Ele conhece todas as coisas. Deus conhece o que passa no seu coração. Deus conhece o que passa na sua mente. Ele conhece os nossos pensamentos. O salmista disse: Senhor, antes que haja uma palavra na minha boca, o Senhor tudo conhece. Eu quero dizer para você nesta noite, Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua aflição, Ele conhece a tua limitação, Ele conhece os problemas que cercam a sua vida, Ele conhece o que está afligindo a tua alma nesta noite, Ele conhece o teu pedido, Ele conhece a tua oração, e Ele tem resposta para a sua vida. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Ele sabe quando você chora, quem sabe lá sozinha no quarto da sua casa. Ele sabe quando você chora, às vezes quando você ora, sozinho no teu quarto, quem sabe no banheiro da tua casa, quem sabe em um lugar isolado, onde somente você, aleluia, se prostra, se curva diante de Deus. Não tem ninguém por perto, ninguém está vendo, mas o Senhor Deus, na sua onisciência, Ele conhece a tua vida. Nós ganhamos uma família para Jesus, e eles moravam em uma fazenda, e uma família muito sofrida, e aquela irmã, ela fez um propósito com Deus, aceitou a Jesus, e ela realmente mudou a sua vida. As lutas parece que não iam cessar, e um dia eu cheguei na sua casa, e ela falou: pastor, eu arrumei um lugar para orar. Falei: aonde? Lá no meio daquela mata, vou para lá sozinha, aleluia, porque às vezes aqui em casa não tem como, é muita gente, é criança, é barulho, mas lá eu estou com meu joelho dobrado na presença do Senhor, e o Senhor tem ouvido as minhas orações. Não importa o lugar, não importa onde, o importante é que nós nos colocamos na presença do Senhor, porque Ele está no
nos vendo, Ele está nos ouvindo e Ele tem resposta para as nossas orações. O salmista no Salmo 139, ele fala da onipotência de Deus, da sua onipresença, e ele fala também da sua onisciência. E quando Deus na sua onipresença, significa dizer que Ele está presente em todos os lugares, em todo lugar a presença de Deus está, a presença do Senhor enche os céus e a terra. Não existe um lugar sequer que nós possamos fugir da presença do Senhor. Então Deus está presente na sua vida, Deus está presente na sua casa, Deus está presente na sua luta, Deus está vendo a sua adversidade, e na sua bondade Deus pode te abençoar. Glória ao nome de Jesus. É a bondade e as misericórdias do Senhor. O profeta disse que elas são as causas de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor, elas são infinitas. A Bíblia diz no verso de número 23 que elas são novas cada manhã. E o profeta diz: grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Você está esperando em Deus? Alguns esperam nas promessas dos homens. Alguns estão aguardando as promessas de um homem. Recebeu uma promessa de alguém, quem sabe de um amigo, quem sabe de um colega, de alguém que faz parte da sua família, e alguém espera com ansiosidade aquela promessa, e às vezes vai se frustrar, não vai se cumprir. Mas a palavra diz que quando nós esperamos pelo Senhor, nós vamos ter as nossas forças renovadas. Glória ao nome de Jesus. Deus é fiel. O escritor diz aqui: grande é a tua fidelidade. Deuteronômio, meus amados, capítulo 5, versículo 10, o Senhor diz assim: e faço misericórdia entre milhares que amam e guardam os meus mandamentos. Há um segredo aqui, há uma condição aqui para alcançarmos a promessa de Deus, as bênçãos do Senhor. O Senhor está dizendo: faço misericórdia entre milhares que amam e guardam os meus mandamentos. Você tem amado os mandamentos do Senhor? Você tem amado a palavra? Você tem guardado a palavra de Deus no teu coração? O nosso coração, muitas vezes nós colocamos dentro dele muitas coisas, nós depositamos aqui muitas coisas, e às vezes alguém coloca no seu coração algo que não é agradável aos olhos do Senhor. Alguém coloca no seu coração alguma coisa que fere os princípios bíblicos, que fere a santidade de Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite: se você é amante da palavra, se você guarda os mandamentos do Senhor, você vai ser alcançado pela bondade de Deus. Glória ao nome de Jesus. É o que Tiago disse: toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Existe muitas coisas que, para alcançarmos as bênçãos de Deus para a nossa vida, elas são condicional. Há uma condição. Quando nós lemos Deuteronômio capítulo 28, o Senhor estabeleceu ali condições para que o povo fosse abençoado. Glória ao nome de Jesus.
Nós podemos ver, meus amados irmãos, que existia aqui uma condição para que o povo fosse abençoado, para que a bênção de Deus estivesse sobre a vida dos filhos de Israel. Deuteronômio 28, primeiro diz assim: será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. É uma bênção condicional. E como nós estamos agindo? Como nós estamos trabalhando? Como nós estamos servindo a Deus? Meus irmãos, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Seu ouvido não está agravado ou tampado para que não possa ouvir. Mas nós precisamos nos posicionar de forma que sejamos agradáveis a Deus, para que a bênção de Deus venha sobre a nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Queremos falar pelo menos de 3 dádivas de Deus aos homens, rapidamente, as horas não nos esperam. Primeira grande dádiva, ou grande bênção de Deus a nós, é a bênção da filiação. Quando nós lemos, meus amados irmãos, João, Evangelho de Jesus, que escreveu João no capítulo 1, a Bíblia vem nos dizer que no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por eles, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus estava presente, o Senhor Jesus estava presente na criação. Livro do Gênesis, capítulo 1, a palavra nos diz que no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o Espírito do Senhor se parava sobre a face das águas. E Deus, pela voz da sua palavra, Ele foi criando todas as coisas. Houve separação de águas e águas. Deus criou os luminares. Deus criou o sol, luas, estrelas. Aí Deus trabalha na criação de todos os animais, de todas as bestas feras que habitam sobre a terra. Deus, segundo a ordem da sua palavra, Ele foi falando e foi acontecendo. As coisas iam sendo criadas pelo poder da sua palavra. Mas quando nós lemos, meus amados irmãos, Gênesis, capítulo 1, verso 23, quando chegou o momento de Deus, que Deus resolveu fazer o homem, aleluia, a primícia da sua criação, aí Ele reúne. Por certo estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque a palavra aqui aparece no plural. O Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele domine sobre todas as coisas, e ele domine sobre os animais do campo, sobre as bestas feras, ele domine sobre os peixes, que ele tenha domínio sobre tudo. E nós vemos quando o Senhor Deus, do pó da terra, Ele faz um boneco. Depois de tudo pronto, Ele assopra nas narinas do homem, de Adão, que seria a princípio um boneco de barro, mas o Senhor assoprou o espírito de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O Senhor Jesus estava lá no princípio da criação, porque a palavra está dizendo aqui que nada do que foi feito se fez sem Ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem. Passou os tempos, passou as dispensações, chegou o tempo em que o Senhor Jesus haveria de nascer. Veio para o povo que era seu, mas eles rejeitaram, não compreenderam. Aí cumpre, aleluia, em nossa vida, esse direito de filiação, essa grande bênção, essa grande dádiva de Deus.
verso 11 do capítulo 1, versículo 12, a palavra diz assim: veio para que eram seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você pode glorificar a Deus, é uma grande dádiva de Deus para nós. E às vezes os homens não fazem caso, por qualquer razão, por qualquer motivo, abandona, deixa de servir a Deus. Mas é um presente do Senhor para nós. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Filiação, uma grande dádiva de Deus a nós. Quando nós olhamos para o capítulo 8 de Romanos, verso 14 a seguir, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui? Glorifica a Deus. Quem é filho glorifica. Glória ao nome de Jesus. A segunda grande dádiva de Deus para nós é a vida eterna. Estávamos perdidos, estávamos condenados à perdição eterna. Havia uma cédula que nos condenava, que nos era contrária. Mas nós louvamos a Deus que quando o Senhor Jesus veio, Ele pegou essa cédula e cravou na cruz, efetuando a nossa salvação, perdoou os nossos pecados. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e agora nós temos acesso a Deus. Como é bom, como é maravilhoso servir ao Senhor. João capítulo 10, o versículo de número 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E o que Ele nos dá? Verso 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Que dádiva maravilhosa, vida eterna. Conheci um moço lá na cidade de Sumaré, estado de São Paulo, viciado em drogas, traficante. E um dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus, em um culto ao ar livre. Quando ele ouviu a pregação da palavra de Deus, ele rendeu a Cristo. Com lágrimas aceitou o Senhor Jesus como teu Salvador. O Senhor o batizou com o Espírito Santo, e ele mudou por completo a sua vida. E um dia ele resolve ir em uma das bocas onde ele frequentava, para evangelizar os seus colegas, os seus companheiros. E um dos seus amigos tirou uma pistola, colocou na cabeça dele e disse assim: se eu puxar o gatilho, o que vai acontecer? Ele diz assim: subirei rapidamente para estar com meu Senhor, onde eu vou viver eternamente. Vida eterna. O Senhor Jesus nos deu essa grande bênção, essa grande dádiva. É o que Tiago disse: todo dom perfeito, toda
toda boa dádiva desce do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. As bênçãos de Deus estão descendo sobre a vida dos irmãos. A bênção do Senhor está descendo sobre a sua casa. As bênçãos do Senhor, ela desce sobre a vida das famílias. Dádiva da vida eterna. João 5:24, o Senhor Jesus disse: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você já recebeu essa dádiva maravilhosa, a dádiva da filiação, a dádiva, o direito de vida eterna. Glória ao nome de Jesus. Como é bom, meus irmãos, nós meditarmos na palavra do Senhor, nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 6, o versículo 23, ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso vale a pena nós andarmos com o Senhor, vale a pena nós sofrermos com Cristo, vale a pena nós levarmos a nossa cruz, ainda que chorando, ainda que com lágrimas, mas nós não podemos voltar atrás, nós não podemos retroceder, nós temos que ir até o fim. O escritor aos Hebreus, ele diz que nós precisamos ir até o fim, correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Não pares, não desista, vá até o fim. Daniel disse que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitará, uns para vergonha e desprezo eternos, mas outros hão de ressuscitar para a vida eterna e receber do Senhor os seus galardões. Então vale a pena nós sermos perseverantes. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 9 de Isaías, quando fala a respeito do Senhor Jesus, lá Isaías 9 versículo 6, nos diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e um menino nos nasceu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Glória ao nome do Senhor. Quem tem a promessa de vida eterna, ele tem paz na sua alma. Quem tem a promessa de vida eterna, ele tem o seu coração alegre, por mais que passam por lutas e problemas, mas ele está de olho na promessa. Ele está dizendo: se eu perseverar, eu vou alcançar a vida eterna que Cristo Jesus preparou para mim. Você pode adorar a Deus. Terceira dádiva de Deus, terceiro presente de Deus aos homens, a verdadeira paz. Quantas pessoas que lutam, correm em busca de paz e não encontram. Pessoas que até têm dinheiro, têm uma boa condição financeira, alguns têm um bom trabalho, um bom emprego garantido, têm uma linda carreira, mas o coração é vazio, o coração é triste, a tristeza domina a alma, a tristeza domina o seu interior, porque a verdadeira paz só Jesus tem para nos dar. A paz do mundo é passageira, a paz do mundo é enganosa,
A paz do mundo, ela não perdura. Ela é falsa. Ela é momentânea. Às vezes, quando alguém envolvido com alguma situação no mundo, quem sabe sobre efeito de álcool, de drogas, ou de outras coisas que desagradam a Deus, vive um momento de paz, momento passageiro. Mas quando tudo aquilo passa, a tristeza, a angústia fala mais alto no coração. E muitos vão ao suicídio, muitos vão à depressão. Mas quando nós encontramos com Jesus, quando o homem encontra com o Senhor Jesus, ele recebe a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor Jesus disse, João escreveu no capítulo 14, o verso 27, deixo-vos a minha paz vos dou. E ele diz, não vou lá dou como o mundo a dá. Já dá para entender. A paz do mundo é passageira, é momentânea. Mas ele diz, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, Deus está aqui. Ele quer encher o teu coração de paz nesta noite. Ele quer encher a tua alma de paz nesta noite. Aleluia. Vai glorificando a Deus, vai exaltando o nome do Senhor, vai conquistando a tua bênção, vai conquistando a tua vitória. O príncipe da paz, ele está aqui nesta noite, e ele tem abundante paz para a tua vida. Você pode crer? Glorifica a Deus. João capítulo 16, verso 33, o Senhor Jesus disse, tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhas paz. A verdadeira paz, nós encontramos em Cristo, nós encontramos em Jesus, porque Ele diz, no mundo tereis aflições, mas Ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu para nos dar a vitória. Jesus venceu para que eu e você também seja um vencedor, para que nós sejamos vencedores. Aleluia. E aí nós podemos cantar, a minha alma está cheia de paz, tenho gozo e prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Glória a Deus. Além de conter-se, a Bíblia diz que aliás a harpa cristã tem um hino, que quando nós cantamos, a letra do hino vai dizer que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Sabe aquele momento de angústia? Sabe aquele momento de dor? Aquele momento que quem sabe você olha para a direita, para a esquerda, para a frente, a retaguarda, não vê ninguém que possa te ajudar, te socorrer. Quando a tua alma está sendo afligida, e a única fonte de esperança é o Senhor. E às vezes nesse momento, nós abrimos a nossa boca e algo do céu vem ao nosso coração. E nós cantamos. Às vezes nós cantamos um hino espiritual, que às vezes nós nem temos, não recebemos a interpretação, mas nós adoramos a Deus em espírito. Por isso que a palavra de Deus precisa cumprir-se em nossa vida. Paulo disse, olha, quando vocês reunirem, uns têm salmos, outros têm doutrina, outros têm revelação, outros têm cânticos espirituais. Paulo diz, faça tudo para a edificação.
Meus amados irmãos, Tiago disse que tudo isto, todas estas bênçãos, vem de cima, vem do alto, vem do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Receba esta palavra no teu coração. Glória a Deus. E você vai cantar que a tua alma está cheia de paz. E você pode cantar: plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus. O Senhor nos enche de paz. Então nós temos aí a bênção da filiação. Éramos criatura, estávamos nas garras de Satanás, mas através de Cristo recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Isso é lindo. Isto é maravilhoso. Não vamos perder essas coisas. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que o Espírito Santo de Deus continue falando em seu coração. Nós vamos fazer uma oração com a igreja. E logo